Olá, pessoal! Nessa videoaula, o tema será classificação de pontos críticos e a ideia que a gente sempre vai trabalhar é o seguinte, uma função intervalo AB por reais derivável. Dizemos que uma definição bem simples, dizemos que x0 é um ponto crítico da f se a derivada dela é zero. A ideia disso é para saber se é o teorema que diz o seguinte, se um ponto é máximo local, derivada é igual a zero. Se o ponto é mínimo local, a derivada nesse ponto é igual a zero. Então vai ser natural, muitas vezes, você querer estudar pontos em que a derivada é zero, para saber se é mínimo ou se é máximo. Na classificação de pontos críticos, existem exatamente três tipos. Mínimo local, máximo local e o último caso é inflexão. Mínimo local é quando localmente o gráfico é esse tipo aqui. Ou seja, o menor valor, pelo menos localmente, é exatamente atingido no x0. Repara que a tangente fica abaixo. Máximo local é exatamente o oposto. É o maior valor possível de f. Repara que a tangente fica totalmente em cima. Se a tangente não fica nem embaixo, se a tangente ficar embaixo do gráfico, mínimo local. Se a tangente ficar acima do gráfico, máximo local. E o último caso possível, meio a meio. A metade da tangente fica abaixo, a outra metade fica acima. Inflexão. O método que a gente vai utilizar, e é o que eu sugiro a vocês, é o seguinte. Estudar o sinal da primeira derivada. Esquece esse negócio de vamos olhar a segunda derivada para determinar. Por quê? Porque quando f' de x0 é igual a zero, o que acontece? Nada se pode afirmar, busque outro jeito de fazer. Isso aqui pode ocorrer. Por exemplo, se a gente pegar a função x², o zero é mínimo local, mas a segunda derivada é zero. Se pegar a função menos x², o zero é máximo local e f' de zero é zero. E se pegar x², é inflexão. Então, o que a gente vai fazer é isso aqui. Já sabemos que é um dos três casos, mínimo local, máximo local ou inflexão. Então, um exemplo bem básico para a gente fazer, f de x igual a x² vezes exponencial de menos x, e a gente quer classificar os pontos críticos. Encontrar e classificar. Então, deriva. f' de x é igual a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é a regra da cadeia. E isso aqui é igual a 3x² menos x², tudo isso multiplicado por exponencial de x, exponencial de menos x. E vamos supor que isso aqui é zero. Isso aqui é zero se somente se a parte de dentro é zero, já que essa parte aqui nunca é zero. Então o que nós temos? 3x² menos x³ igual a zero. As raízes disso é x igual a zero ou coloco o x² da evidência, sobra 3 menos x, x igual a 3. Agora a gente quer classificar. Temos dois pontos críticos, máximo, mínimo ou inflexão. O que a gente faz? Pega a derivada, olha os dois pontos, 0 e 3, quando são os dois pontos que zera, e vamos fazer o estudo do sinal. Para x igual a menos 1, por exemplo, aqui é 3 mais 1, 4, positivo. Entre 0 e 3, vamos colocar o valor 1, 3 menos 1, positivo. E entre 3 para fora, se eu botar o valor 4 aqui, 3 vezes 16, 48, 48 menos 64, menos 16.
negativo. Então, o que acontece com a função? 0, 3. Está crescendo, agora está caindo. Se cresce e depois cai, é porque o 3 é máximo local. Se cresce e ainda depois continua crescendo, bem, não pode ser nem máximo nem mínimo, só pode ser inflexão. Então, conclusão, 0 é ponto de inflexão. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.